que é um dos princípios que mais que me trouxe mais vontade de conhecer mais sobre a Conscienciologia, porque é aquele princípio que diz, não acredite em nada, nem mesmo no que lhe informamos aqui. Vivencie, experiencie, tenha as suas próprias experiências. Eu acho esse princípio muito importante. Então, conforme eu for seguindo, por favor, keeping esse princípio em seu back mind. Uma coisa importante para quem não me conhece é que eu não moro no Brasil há muitos anos. O meu português é um português de criança, então eu vou fazer o meu melhor para que seja tudo muito bem falado, né? E algumas vezes eu vou esquecer as palavras, então tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Obrigada. A minha palestra de hoje vai descrever o meu trajeto de adaptação aos pilares. O objetivo é apresentar a minha trajetória como pesquisadora de muitas filosofias e como eu cheguei a um maior discernimento ao refletir sobre minhas experiências pela lente do paradigma consciencial que promoveu o início das minhas reciclagens. E as fotos escolhidas mostram aqui o meu trajeto, né? Na foto central, como criança, uma vida bem humilde em Apucarana. Acima dessa foto, nós temos o meu trajeto em Curitiba, onde eu encontrei a pessoa que me introduziu à Conscienciologia, o meu mímico, né? O meu professor de mímica, o mímico Everton, que está nessa palestra. Obrigada, Everton. E depois que eu saí de Curitiba, a minha trajetória foi pelo Alasca, e o meu casamento com meu marido, né, meu segundo marido, trabalho, então, com as bases militares, e as minhas mudanças, que foram mudanças por vários países, aqui a mudança no Japão, e a minha presença, né, por um ano em Bruxelas, e o ponto culminante que eu acho da minha reciclagem, que foi o ano passado, em novembro, no encontro dos intermissivistas em Estrasburgo, um encontro organizado por várias pessoas, mas que o grupo Reurbex Europa teve uma participação muito grande. Então agradeço também a todos, né? Principalmente a Nájila, ao Marcelo, a Andréa, a todos, enfim, né? E a Nilza, que também está aqui. Obrigada, Nilza. Sua presença é muito bem-vinda. Apresentarei e conversarei sobre os pilares, olhando por uma visão da Gisela e também o meu entendimento sobre as sincronicidades dos pilares do paradigma consciencial, que me foi ensinado pela Conscienciologia, que eu ainda estou experimentando, onde eu ainda estou aprendendo, né? E também as experiências vivenciadas por mim como pesquisadora, antes, durante, e não sei se terá um após, mas nesse processo de chegar até o paradigma consciencial, através do meu grupo familiar, o meu grupo Karma familiar, o grupo Karma profissional, o grupo comunitário e o grupo evolutivo que me acompanha. Durante o projeto de criar essa apresentação, um conceito muito importante que eu experienciei foi assim, a vivência do Distenshu Anime, que é um conceito que foi trazido há muitos anos por um filósofo, Augusto de Hipona, que ele tentava entender a medida do tempo. E para Agostinho, o tempo era uma distensão dos movimentos, do ir e do vir, e não somente mantido como algo que fosse mantido por um astro, como o Sol e a Lua, que é como nós medimos o tempo hoje, através do nosso relógio, que também é uma coisa que foi muito interessante. Olá! Gostaria de pedir a todos que cliquem no seu microfone para que não tenha interferência. Caso hajam perguntas, se vocês puderem mandar pelo chat, eu estou com o chat aberto e vou ficar sempre olhando para responder as perguntas, ok? E caso vocês queiram falar, vocês podem me mandar um chat dizendo eu gostaria de falar alguma coisa, e aí eu mute o meu microfone e vocês podem continuar, então,
para dividir comigo. E voltando, então, ao conceito do Disteixo Anime, que eu vou voltar várias vezes durante a apresentação, ok? Mas mantendo em vista que é castra tudo e depois eles doam os bichinhos. Ela tá. Tecnologia nesse momento. Eles, o que é o paradigma consciencial? Ok, me parece que eu estou muted. Virgínia, você está me escutando? Estão todos me escutando? Pode continuar, Gisela, está normal. Ok. O paradigma consciencial, ele é um padrão, né? Paradigma é um modelo, é um padrão, são normas que orientam a um grupo. E aqui neste slide eu selecionei a foto da casa do Aproximário, na Alemanha, e ali também eu coloco o princípio da descrença como um lembrete a todos, né? Que não acreditem em todas as coisas que eu falo sobre o paradigma, mas sim experimentem e tenham as suas experiências. E a palavra consciencial significa, ou se refere à consciência, que é um objeto de pesquisa da conscienciologia. E na conscienciologia nós podemos ver que existem duas manifestações conscienciais: a consciência intrafísica, a consim, que são consciências que têm um corpo físico, e consciências extrafísicas, que são chamadas de conscientes, que vemos como as consciências que já não têm mais o seu corpo físico. Qual o significado do labirinto, então, nessa minha pesquisa e na minha palestra? Dizem que quem ingressa no labirinto deve caminhar até 11 anéis, até chegar ao centro. Existem dois tipos de labirintos conhecidos e estudados. Um é o labirinto de Grécia, que foi o labirinto usado pelo Dédalo num conto mitológico, numa lenda. O outro labirinto muito conhecido está aqui exemplificado, que é o labirinto de Chartres. E também existe uma representação, uma reprodução desse labirinto na cidade de Enkenbach, Altenborna, onde eu resido. E para mim, então, esse labirinto de Enkenbach exemplifica a minha experiência em laboratórios conscienciais que estão me ajudando nas reciclagens que eu preciso fazer e nos aprendizados. E esses labirintos têm sido a parte das sinaléticas que eu percebo sobre a validade das experiências e sincronicidades com o meu momento da Proexis. Então, a minha apresentação será uma apresentação bem pessoal, onde eu apresentarei o que eu estou aprendendo, né? Relembrando também com exemplos muito pessoais. Né? E conforme eu fui fazendo essa apresentação, e quando eu li dos 11 anéis do labirinto de Chartres, que eu fiz aquele labirinto de meditação lá em Enkenbach várias vezes, inclusive, né, com os professores e outros amigos, a Nilza, eu não havia percebido a sincronicidade. E quando eu estava fazendo essa apresentação, me veio essa intuição, né, da sincronicidade com esse número. E eu fiz uma lista de lugares onde eu vivi por pelo menos 3 anos, né? Que é a minha ideia, mais ou menos, de uma residência fixa, porque eu mudo muito. Quem me conhece sabe que eu não tenho parado por muito tempo. E eu, então, percebi que o 11º local de residência física, para mim, dá uma olhadinha lá onde que é, né? Ali nessa listinha, é Enkenbach, Altenborn, e foi um tintim muito grande, porque Enkenbach, Altenborn também foi a cidade onde o meu amigo de muitos anos, o Everton, me falou pela primeira vez a Conscienciologia, foi aonde eu abri o meu primeiro livro da Conscienciologia, e, né, então foi, assim, um momento de muito, para mim, uma sincronicidade muito grande.
razão de iniciar o caminho no labirinto. Obrigada, Adriana. Na realidade, Adriana, eu não iniciei o caminho no labirinto a minha razão pessoal, ok? Depois eu posso lhe dizer o que eu li. Mas a minha razão pessoal não foi uma razão, assim, muito lúcida, né? Como eu estou contando, eu viajei muito, eu vi várias vezes vários labirintos, estudei sobre ele, sempre tendo um ponto de vista, assim, até meio místico. Mas quando eu estava fazendo, criando essa apresentação, elaborando, porque ela veio de uma aula que eu já comecei a fazer e foi crescendo, né? Conforme cada vez que eu sentava para dar uma olhadinha se tinha alguma coisa assim, soletrada mal no português e tal, eu pensava em alguma coisinha a mais que vinha. E essa lista, então, que você vê agora no seu screen, que mostra os 11 locais. Eu li sobre o labirinto e dos 11 anéis, então me veio essa sincronicidade de que eu deveria iniciar essa palestra contando das minhas adaptações neste local, ok? E nos movimentos místicos, né, tem várias filosofias que estudam o labirinto, uma delas, a filosofia até usa a filosofia do Agostinho, que fala do distêncio anime, que eu falei no começo da minha apresentação. A outra filosofia, até filosofias cristãs também, né? Existe a Catedral de Chartres, na França, que tem uma história também já muito relacionada ao lado da religiosidade. Tá? Então, existem várias razões para iniciar o labirinto. Eu não me sinto, assim, uma especialista no labirinto de todos, mas eu vou falar a você e dividir com você as minhas razões, ok? Obrigada pela pergunta, Adriana, e se tiver mais alguma coisa, se a minha resposta não coube para preencher, por favor, continue mandando as perguntas, ok? E uma outra coisa importante dessa sincronicidade é que até mesmo antes de começar a Conscienciologia, o meu marido Paul, que também acho que está me escutando e tentando decifrar o meu português lá da Alemanha, nós sempre brincávamos do 11-11, 11-11, que é assim, sempre que a gente olhava para o relógio, víamos o número, a hora 11-11, né, 11.11. E depois de algumas vezes, vários anos, a gente passou a brincar com isso, que quando alguém via um de nós, a gente gritava para o outro, 11-11, 11-11, e se possível, corria, dava um abraço no outro. É uma sincronicidade que eu também percebo, mas não consegui explicar ainda com muita claridade. Também em uma conversa, né, com uma amiga consciencióloga, a Nilza, que está aqui com a gente, sempre veio o tópico das sincronicidades, né, com o número 11, e foi assim que eu descobri a sincronicidade do número 11 com o professor Valdo, e também foi assim, olha lá, que interessante, né, uma outra pessoa que tem um pouquinho dessa, que eu chamo idiosincrasia, né, que adora numerologia, que procura prestar atenção aos números. Eu sempre prestei atenção aos números, né? Os meus amigos da época de adolescência, a Aldeline está aqui, nos conhecemos desde os 13 anos, ela pode também lembrar disso, né, Aldeline? Quando eu fui a Estrasburgo para o encontro dos intermissivistas, bom, primeiro nós fomos a Estrasburgo para a amizade intermissivista, um curso com a Anne Catherine. O meu quarto lá era 560, né? 5 mais 6, 11 mais 0, 11, ficou aquela ideia, olha lá, o número 11, até então nem sabia da sincronicidade com outras sincronicidades, era só a minha brincadeira, né? E também no encontro dos intermissivistas, em novembro, o quarto que eu fiquei foi 650. Nada disso a pedido meu, simplesmente sempre me foi dado e eu sempre fazia essas conexões. Somente divido isso porque é uma sincronicidade, né, faz parte da minha pesquisa pessoal, mas ainda não tenho assim muita coisa a dizer sobre isso. Okay? A única coisa que eu posso dizer, que eu só posso dizer claramente, sucintamente, são com as palavras do professor Valdo, né? Que quanto mais você pesquisar os detalhes da sua vida, mais vai entender a própria consciencialidade. E o insignificante pode ser, então, mais significativo. Né? Então,
foi aí que eu comecei a prestar atenção, tanto no labirinto, Adriana, nos números, em muitas outras detalhes da minha vida, desde criança até então, até agora. Ok? Essa eu vou descrever para vocês, essa foto desse slide, é a igreja de Enkenbach, era um monastério, faz parte do Caminho de Santiago, que é uma outra sincronicidade na minha vida, que aparece muito esse caminho, e eu sempre moro em lugares perto desse caminho, ou como agora, no Caminho de Santiago da Alemanha. Esse local foi construído no ano de 1148. E é um local que onde, quando eu comecei a fazer a pesquisa da Aprocim, foi um dos primeiros locais, e foi o primeiro local onde eu e a Nilza começamos o nosso trabalho da cidadania multidimensional. E, então, antes de apresentar as adaptações que aconteceram comigo em relação ao meu entendimento dos pilares, vou passar para vocês algumas ideias iniciais que vieram, né, quando, ao primeiro momento, que o Everton me falou da conscienciologia, e dei aquela pergunta, né, aquele ponto de interrogação bem grande, assim, ele falando, aquele ponto bem na frente dele, e algumas coisas, então, eu fui pesquisar, né, e realmente existem muitas conexões, né, com o espiritismo, com outras linhas de pensamento, da ciência, da psicologia, da física quântica. Então, eu falei, não, eu tenho que pesquisar um pouquinho mais. O que é realmente que me atrai nessa palavra, nessa ciência, nesses estudos? Né, uma das coisas que iniciais para mim também foi, assim, não a contradição, mas a comparação e o estudo, né? É uma religião ou não? Né? E uma das coisas que me veio muito forte é que as religiões estão fundamentadas em verdades absolutas. Já a conscienciologia se fundamenta em questionamento do conhecimento através de pesquisa, né? Eu fui ler a página 73, nos 700 experimentos, que é um livro muito importante na conscienciologia, aos amigos que não têm assim, muito conhecimento da conscienciologia. Essa página me foi dita, né, por uma amiga, e eu falei, eu vou ler ali para ver se eu descubro alguma coisa que me faz me sentir mais à vontade, né, de prosseguir os meus estudos. E ali me veio essa informação de que realmente é o questionamento do conhecimento através de pesquisa, não existe uma verdade absoluta, né? Que aquela crença sem um questionamento, para mim, eu não conseguia fazer, então foi uma coisa muito importante. Outra pesquisa inicial que eu fiz antes de chegar nos pilares do paradigma consciencial foi como se diferencia a conscienciologia do espiritismo, né? E outras linhas de pensamentos através do kardecismo, da Umbanda e tudo mais, né? Assim, nessa linha de pensamento. E me veio também a informação de que isso, através de pesquisa, né, que ela se diferencia através também da pesquisa que fazemos, da racionalidade, do universalismo, da autoexperimentação, do conhecimento maduro. Esses termos serão explicados porque eles são parte do paradigma consciencial, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, ok? Então, teremos um pouquinho mais de detalhes adiante. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Se querem me escrever, se está tudo bem. Eu vou contar até 11. Ok? Ninguém? Então eu vou continuar, mas me deixem saber se existe alguma pergunta, ok? E aqui eu apresento os 4 aspectos em que, né, a linha do espiritismo contribuiu para a abordagem feita pela conscienciologia, né? Que são aspectos históricos, místicos, aspectos até que vêm com a experiência extracorporal, práticos, né? De estudos nos temas do animismo, dos assédios e desassédios, né, que vamos conversar um pouquinho sobre o que é um assédio interconsciencial, patológico, e a mediunidade. Então, esses aspectos, né, e esses temas são discutidos também no espiritismo. Já a conscienciologia traz um aspecto até
mais prático a esses temas. Ok? E a Conscienciologia propõe um estudo de todos os fenômenos através da pesquisa, né, da pergunta, da autopesquisa. Então, chegamos, né, a um tópico que é muito difícil, foi muito difícil para eu entender e explicar, porque é o tópico que o meu esposo perguntou. O Paul chegou para o cientista, né? Ele falou: Gi, como é que a Conscienciologia explica, sendo ciência? Você está me dizendo que é uma ciência, mas como que é uma autopesquisa, né, na ciência? Você é científica, você tem a metodologia científica como doutora, como que você pode me dizer que a autoexperimentação faz parte da ciência convencional, né? E a Conscienciologia ela se autodenomina como uma ciência não convencional. E é por isso, então, que eu parti ao estudo do paradigma consciencial, porque me veio essa pergunta e, no começo, eu não tinha o que dizer ao Paul, né? E ele me puxou mesmo a essa pesquisa de entender o paradigma consciencial, não só saber quais são os 8 pilares, isso é um pouquinho fácil, né? Mas entender como esses 8 pilares, então, fazem parte da minha experiência. Porque eu li, eu traduzi, eu falei com uma matraca, né? Sem entendimento, e ainda não conseguia trazer para ele, ou para mim mesma, né? Que é um processo que a gente vivenciou por muito tempo, eu e o Paul, a gente começa a estudar alguma coisa junto e de repente um olha para o outro, um que falou para o outro estudar, olha, né, para o outro e fala: ai, mas eu já não estou entendendo. A mesma coisa foi nesse processo, né? Esse exemplo assim de movimentação paradigmática, muito juntos os dois, sem mesmo saber por quê, né? E então a Conscienciologia propondo um conjunto de neologismos e certos jargões que são científicos como exemplos próprios. Então, nos trazem um entendimento um pouco mais aprofundado. Eu vejo aqui a pergunta da Adriana sobre os fenômenos. Algo na sua infância te marcou? Alguma visita extrafísica fazendo alusão ao futuro? Algum trabalho? Que pergunta ótima, Adriana. Obrigada. Então, uma coisa que eu me lembro bem da minha infância, 2 pontos, Adriana. Eu vou parar aqui um pouquinho, todo mundo, vamos voltar a essas experiências e a gente já volta ao slide, ok? Na infância, eu me lembro, com uns 5 anos, que eu tive desidratação. Mas antes de eu ter a desidratação, eu me lembro de ter assim, eu estava lá, né, na casa onde a gente morava, na casa da minha mãe, fisicamente, e de repente eu estava caminhando num corredor vermelho muito longo, muito longo, e eu senti que eu caí no chão. E a única coisa que eu me dei por mim depois foi quando eu já estava no hospital, com a minha mãe passando um talquinho no meu rosto, e a minha tia vindo, né, que é a tia Lore, vindo me ver, e eu me lembro de ter tido muitas conversas, mas naquele momento eu não consegui reter essas conversas e eu não tenho a lembrança de quais temas, o que foi falado, mas eu sabia que eu tinha tido assim, um momento que eu não estava nessa dimensão e que eu havia encontrado seres diferentes. No neologismo que eu tinha como criança, eu chamei de fadas e fados, né? Eram várias pessoas com quem eu conversava. Então, eu me lembro disso. Eu me lembro, aos 11 anos, que eu estava dormindo na cidade de Marechal Cândido Rondon, pertinho de Foz. Eu morei lá por alguns anos, né, com a minha tia. E eu me lembro eu estava dormindo numa rede, ao ar livre, e a minha família, primos, a gente estava acampando num clube lá de férias, né? E a minha família toda dormindo em barracas, e eu me lembro de eu estar caminhando para a barraca, e de repente senti um frio lá atrás, eu olhei para trás e o meu corpo estava lá, na rede. E aí o que eu me toquei, que eu não estava no meu corpo, que eu estava caminhando, né? Que eu tinha estado fora por muito tempo, e o meu corpo estava com muito frio. E nesse momento que eu me lembrei o frio, aí
abri os olhos e eu já estava de volta ao meu corpo. Eu nunca consegui explicar essa experiência, né? E um outro fenômeno, assim, que também aconteceu durante a minha adolescência, por mais ou menos 2 ou 3 anos, era a comunicação com o que eu hoje sei que é o meu amparador, mas eu não sabia, eu tinha um nome para aquele ser, eu chamava de Dom, D-O-M, também não sei porquê, né? Eu não tinha nenhum relacionamento com... Dom é um nome americano, né? Eu não tinha nenhum relacionamento com os Estados Unidos, mas eu chamava de Dom, e as minhas amigas que estão aí, a Marcinha, a Audi, a gente falava muito do Dom, e a gente conversava muito entre nós e com ele através dos pássaros. E de muitas coisas filosóficas, né, que a gente nem entendia, porque nós éramos tão novinhas, né, tão adolescentes, mas volta e meia nós nos encontramos e pensamos naqueles momentos. Então, são lembranças, Adriana, que hoje, conforme eu estou passando por essa recuperação de cons, eu estou, então, tentando retornar e colocar um sentido, né, como se eu cheguei bem perto do centro, no meu labirinto, e voltei. Bem perto do centro e voltei. Que são os 11 anéis, a minha experiência, né? Eu acho que isso é uma questão de uma representação minha, não é um simbolismo, e não é uma coisa que eu acho que ninguém tem que sair aqui dessa apresentação e falar, Gisela falou que os labirintos, né? Não, é uma coisa minha, como eu estou exemplificando a minha experiência, ok? E todos esses locais que eu te falei, desses fenômenos aconteceram em um desses locais daquela lista, que também é uma razão pela qual essa lista apareceu, ok? E aí, voltando aqui, Adriana, se você tiver mais alguma pergunta, por favor, envie as outras pessoas também. Voltando aqui ao slide, né? No meu trajeto com a Conscienciologia, que foi, então, esse entendimento e o que é uma ciência convencional, o que é a neociência, a Conscienciologia, como eu posso, então, casar esses temas, são as mesmas coisas, não são, né? E aprendendo, então, através dessa pesquisa, que as ciências convencionais, elas são relativas aos fenômenos materiais e muito subordinadas a serem replicadas por experimentos nessa dimensão intrafísica, né? Eu, recentemente, concluí meus estudos de doutorado, fazendo pesquisas convencionais, ao mesmo tempo que eu estava, né, terminando essa pesquisa, começando com a psicologia. Então, foi um momento, assim, muito intenso, né, de não poder participar em alguma coisa por causa da outra e tudo mais. Mas foi um momento que me trouxe, que eu posso ver nessa trajetória, um entendimento maior e muito mais profundo, então, do porquê eu chegar à Conscienciologia agora, porque eu teria muita dificuldade, eu acho, de casar isso tudo sem ter passado por todo esse processo que eu passei de aplicação da ciência convencional, mas, ao mesmo tempo, usando métodos que são métodos até agora, gente, eu não sei, unconvencionais, inconvencionais, não convencionais. Vocês escolhem qual que é o mais correto, tá? E a neociência da Conscienciologia, ela está relativa à consciência, aos fenômenos multidimensionais, né? E estão mesmo subordinadas a uma qualidade de autopercepção da consciência pesquisadora. E esse ponto é muito importante para mim, porque não é a consciência pesquisadora não está realmente fazendo uma decisão do que é certo, do que é errado, do que é uma verdade relativa, uma verdade absoluta. É simplesmente subordinada à qualidade das nossas autopercepções. Então, para mim, quando eu pude entender a qualidade da minha autopercepção, então, indicará a profundidade do meu estudo e o meu entendimento dos fenômenos multidimensionais que eu tenho já vivenciado e meio que deixei de lado. Coloquei, assim, numa caixinha separada, porque eu sabia que era importante, mas né, depois de um certo tempo de não entendê-los tanto, passei por alguns momentos onde não os esqueci, mas não prestava muita atenção, né? E é por isso, então, que eu decidi estudar o paradigma consciencial apresentado, né, pela Conscienciologia, porque é um fator-chave, é um fator que nos guia ao abertismo consciencial, né?
E é um processo, então, que os conscienciólogos, nós conscienciólogos, né, trazemos como uma condição avançada, uma condição onde você possui abertura interna para conhecer, para experienciar, né, e executar intencionalmente algumas técnicas que são apresentadas pela conscienciologia para a sua própria, dentro do nosso próprio entendimento, né, que isso é muito importante. E os entendimentos, o meu entendimento do paradigma talvez não seja o mesmo que muitas pessoas que estão me assistindo agora, né? Talvez falte muito, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão ainda olhando ali, nossa, falta, eu já passei por isso e agora eu cheguei a outro entendimento. Mas tudo bem, porque é um estudo que está seguindo, né, a minha trilha naquele labirinto para o meu, para eu chegar à minha a programação existencial dessa vida, o meu entendimento do que é que eu vim fazer aqui, né? Como a Adriana falou na pergunta dela, né? Qual o trabalho que eu tenho para esse período atual, né? Nessa vida atual. E eu trago de novo aqui o labirinto, ok? Porque eu gosto de volver mais uma vez ao fato de que o labirinto é um arquétipo, ok? É uma marca encontrada em várias tradições e oferece apenas um entendimento, né? E é uma ferramenta que pode estimular a meditação, estimula a certas experiências. Várias pessoas, né? Vários estudiosos e filósofos do passado usaram esta técnica. Mas é simplesmente uma técnica por onde, ao caminhar por esse labirinto e esses anéis, por onde você chega quase ao seu objetivo e volta e chega, né, no processo meditativo, pode levar a uma transformação interna, né, o que na conscienciologia a gente chama de reciclagem intraconsciencial, ok? Então, é simplesmente um símbolo aqui. E nessa foto, eu acho muito interessante a sincronicidade de que essa foto foi tirada logo após o nosso encontro em Estrasburgo. Os professores aqui da CIPEC, a professora Virgínia, o professor Walter, vieram para Enkenbach, né, comigo, com a Nilza. A gente queria mostrar o trabalho que estávamos fazendo lá, parte da nossa técnica da APROCIM, que eu falarei um pouquinho mais tarde. Então, as duas pessoas aqui, né, eu vou ver se eu consigo mostrar. Aqui é o professor Walter, e aqui está o amigo conscienciólogo Antônio Aranha, do Rio. Não sei se o Antônio entrou na apresentação, mas tenho certeza que ele vai assistir, né? Durante essa fase de novembro de 2018, que foi um momento muito especial para todos, né, os conscienciólogos na Europa, vieram muitas pessoas, né, trazendo muitos conhecimentos para nós lá, aqui do Brasil, e para a Nilza e eu, né, que estamos fazendo esse trabalho da APROCIM, em Enkenbach, e as outras aproximadoras com quem encontramos lá, né, a Adriana, a Nájila, nossa, tem tantos aproximadores que agora tá me dando branco só porque eu tô aqui na frente, mas eu lembro de todas vocês o rostinho, tá? E todas vocês fazem parte desse trajeto. Então, eu trago isso de novo porque eu acho muito importante trazer essa gratidão que me vem, né, de tudo isso. E aqui, então, apresento, alguns de vocês já sabem, né, de cor, os pilares, mas como também temos vários amigos que entraram para conhecer o que é que a Gisela está fazendo agora, né, eu acho que é alguma coisa para quem me conhece bem, quem não conhece, acho que vai ficar sabendo, né, o que é que a louca da Gisela está inventando agora, mas o paradigma consciencial, tá, que parte desses 8 pilares partem a maioria das pesquisas conscienciológicas, ok? E eu deixo vocês lendo todos esses paradigmas, eu não vou ler para vocês, porque a gente vai discutir um a um e vamos daí trazer quais são as minhas adaptações, né, a partir de cada um deles. Vou falar um pouquinho das fotos escolhidas, né, parte da minha vida, meu marido Paul, a minha filha Ana Lua, quando chegamos a Enkenbach-Alsenborn, né, no nosso conhecimento de campo,
de onde estávamos, né? E o porquê estamos lá, ainda estamos trabalhando nisso, né? E é uma outra foto também da minha filha, que é uma foto que eu gosto muito, que é ela correndo ao meu encontro. E, então, é uma coisa para mim muito especial. E então, aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o paradigma consciencial da holossomática, que na conscienciologia a gente entende, né, a existência de um holossoma, um corpo total. Holo total, soma corpo, né? Que são todos os 4 corpos de manifestação da consciência. E se formos especificar cada um deles, é o soma, que é o corpo humano físico, o energossoma, né? Que é o corpo das energias, também aos amigos que o holochakra, né? Falando dos pontos chakras da yoga, muito trabalhado, né? Através da filosofia da yoga por muitos anos. O corpo das emoções, chamado como psicossoma, e o corpo do discernimento, chamado mental soma. Então, esses 3 corpos, o energossoma, o psicossoma e o mental soma, eles são corpos mais sutis, eles não têm a densidade do soma, né, dessa matéria mais pesada. E quando estamos em coincidência, né, que os 4 corpos, então, os 3 corpos estão encaixados junto com o soma. E quando fazemos trabalhos de projeciologia, até o próprio trabalho do EV, às vezes a gente pode sentir uma certa descoincidência, onde alguns desses corpos estão separados. A gente vai conversar mais a respeito sobre isso, provavelmente numa próxima aula. Se alguém tiver mais perguntas, por favor, escreve, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir falar de tudo hoje. Mas eu vou estar muito feliz de compartilhar com vocês também um pouquinho mais sobre o holossoma. A adaptação que eu vi em mim durante os meus estudos, né, da conscienciologia, ligado ao meu entendimento do holossoma, é uma adaptação desse entendimento. Por que eu ressomei? Né, aos amigos que não conhecem da conscienciologia, ressomar é renascer, né? Porque eu renasci nessa vida no interior do Paraná, no Brasil, né, uma cidade pequena, e aí vocês vão ver durante o decorrer de toda essa apresentação, nesse movimento que aconteceu comigo, né, dessa menina, assim, sorridente, gargalhando, até o momento atual, e uma integração numa sociedade global em vários países, várias culturas, né, essa integração onde estamos todos, como essa teia de aranha, que é uma foto verdadeira que eu tirei atrás do meu escritório, que me puxou, né? Quando eu olhei aquela teia na luz do sol, me veio a ideia, estamos todos tão interconectados, e às vezes a gente não percebe, os caminhos não são assim perfeitamente desenhados, às vezes, né? Mas eles nos ligam, você pode ver que a teia chega a um centro também, né? Um centro de entendimento. Então, aqui está uma foto assim do meu trajeto, né? E a foto, é claro, do meu trajeto profissional, que é bem recente, ok? Um outro pilar, antes de eu conseguir aqui, tem alguma pergunta sobre a holossomática? Ok, contei até 11. A bioenergética também é um dos pilares da conscienciologia, muito importante. E as bioenergias, elas estão abundantes através da energia imanente. E elas trabalham conjuntamente com as energias conscienciais. Então, pela conscienciologia, nós vemos que existe a energia imanente e a energia consciencial de cada um. Então, as energias, nós estamos sempre interagindo com todas elas, né? Mas as bioenergias, elas estão sendo produzidas pela natureza, estando dispersas e omnipresentes dentro de alguns aspectos, tais quais a energia imanente através do cosmo, que nós chamamos da cosmoenergia, presente na atmosfera e no ar que respiramos, né, que é a aeroenergia, a energia da água que consumimos, dos rios, das chuvas, né, que então também chamada de hidroenergia,
a energia através do solo, né, derivando magmas e da movimentação das placas tectônicas, né, que é a geoenergia, a energia que se origina, né, das plantas, dos vegetais, da natureza, chamada fitoenergia, e também as energias referentes à fauna terrestre, aos animais, que é a zooenergia. Em todos esses locais, então, podemos, então, sentir a presença, né, dessa energia imanente. A energia consciencial é a energia de cada consciência. Alguma pergunta? Ok. Então, a adaptação pessoal da Gisela, né, com relação às bioenergias, foi o entendimento daquela vida, foi uma reciclagem, né, e um entendimento de uma vida robótica em várias culturas, a uma vida com mais intencionalidade, né, e com uma intencionalidade evolutiva, como a tarefa primordial da minha existência. E também, né, que começou essa intencionalidade, começou ali na primeira reserva transnacional da Europa, que é onde está localizado o aproximário, né, de Enkenbach, onde iniciamos os estudos da Procin, a Nilza e eu, e fizemos muitas caminhadas, onde está, né, aquele labirinto que eu fico mostrando as fotos, que são realmente pontos que eu considero muito importantes, né? E as fotos escolhidas aqui são fotos mostrando um pouquinho da minha vida robótica, né? De trabalhos, por exemplo, essas fotos, as 3 fotos aqui embaixo, são trabalhos de locais onde eu trabalhei, ainda trabalho, né? Mas no passado, de uma maneira mais robótica, como a educadora dentro de uma base militar, né, um entendimento, tentando ter um entendimento maior sobre a cultura europeia, a União Europeia, mas também ainda não conseguindo me aprofundar de uma maneira multidimensional. Aqui, né, também tem fotos de Bruxelas, que foi um local onde que é parte da minha história, que foi muito importante. Eu escolhi aqui uma foto também de uma outra filosofia, né, que eu procurei quanto jovem e pesquisei muito, que foi a Seicho-no-ie, que é uma filosofia japonesa, e eu falo japonês, morei no Japão, então fui várias vezes fazer vários estudos de meditação, e tudo teve o seu ponto positivo, mas ainda faltava algo que foi através do meu estudo do paradigma consciencial que eu pude chegar a esse sentimento de não um completismo, mas um entendimento do que eu preciso fazer para chegar ao completismo, né? E a última foto aqui também é uma coisa robótica, né? Um desejo de adrenalina, que era o esporte radical, que eu já pratiquei várias vezes, né? E gostei muito. Acho até queria fazer de novo, até entender um pouquinho dessa reciclagem necessária para mim. Ok? E não se pode falar, né, sobre as bioenergias sem falar um pouquinho sobre o Pensene, né? Porque ao absorvermos, né, essa energia imanente, né, a nossa energia, então, essa energia imanente, ela se manifesta de uma maneira, através da consciência, sendo chamada, então, de energia consciencial, que é onde temos o Pensene, que é um ponto, assim, como se fosse uma unidade do início da consciência, né? Não sei se eu estou me explicando direito, mas, assim, vou começar tudo de novo. O Pensene traz o pensamento, sentimento e energia. Então, nós temos o nosso pensamento, nós temos os nossos sentimentos, nós temos a energia consciencial e manifestamos tudo isso no mundo, ok? E isso não tem como, ele se manifesta de uma maneira indissolúvel, né? Indissociável. Então, o que você pensa e sente, e você coloca a energia naquilo, isso realmente acontece, né? Alguma coisa relativa acontece de acordo com o seu pensamento, o seu sentimento e a energia colocada, né? Então,
muito ligado, o Pensene, aos estudos da energia consciencial. Okay? E para mim, né, através do estudo do Pensene das energias, eu pude chegar, então, a um entendimento de uma adaptação necessária, que era a adaptação dos meus pensenes de culpa e cobranças, até chegar a um pensene de gratidão, perdão, fraternismo, né? E, assim, podendo encontrar um autocontrole para um equilíbrio maior, né? Para trazer uma estabilidade mental, uma articulação até fisiológica, somática no meu próprio corpo, com o domínio dos meus pensamentos, dos meus impulsos, das minhas emoções, das minhas paixões. E foi somente através desse entendimento de que eu não sou esse pensene, né? O pensene faz parte, talvez, da minha vida, e talvez até sejam hábitos, né? Os pensenes de culpa e cobranças, né? Podem ser hábitos que nos pesam. Por isso que essa foto está escolhida aqui, né? Dessa pedra amarrada, que estava num caminho de meditação no Japão, né? No caminho da filosofia do Japão, em Kyoto. E eu escolhi essa foto exatamente porque eu acho que os pensenes de culpa e cobrança que estavam dentro de mim eram como pedras que não me deixavam seguir o caminho com mais leveza, mais rapidez. E com o passar, né, dos meus estudos, eu fui entendendo algumas coisas. Então, essa foto aqui onde você vê os dois pés, é o pé do Everton e o meu, em Bruxelas, quando a gente encontrou numa caminhada em Bruxelas, né, a marca do Caminho de Santiago, e volta novamente naquele labirinto, né, de idas e vindas. O que essa marca está fazendo lá aqui no meio de Bruxelas, né? Porque o entendimento até então que eu tinha era uma coisa muito diferente, né, dessa filosofia e do entendimento do Caminho de Santiago como sendo algo mesmo muito místico, religioso, né? E ao estudar, me veio um entendimento de que era algo usado até de maneira diferente no passado. Então, vem aí, então, essa foto, né? E as outras fotos são, assim, tentando mostrar a mudança, né? Da leveza, quando se abandona o pensamento de culpa e cobrança e o substitui, né? De uma maneira positiva, com um pensamento, um sentimento, uma energia de gratidão, perdão, fraternismo, né? Vocês podem me ver ali dançando com os japoneses, dançando na chuva, a minha filha tendo um momento de muita alegria, que foram momentos, todos esses foram momentos onde houve uma mudança de pensene. E em alguns desses momentos eu nem sabia o que era a palavra pensene, mas pude entender através dos meus estudos do paradigma consciencial, né? E é muito importante lembrar que o autopensene prioritário é o pensamento, é a nossa intencionalidade, né? E pode ser, assim, imposto em nós mesmos como prioridade executiva através da nossa própria vontade, através da nossa vontade lúcida, né? E é uma técnica que pode ser aplicada. E, então, ela pode ser aplicada em certas coisas. Eu posso dizer para vocês, eu apliquei no meu trabalho, com a minha filha, né? E agora estou aplicando em outras ações diretas, mas em outros momentos para realizações e outras reciclagens. É uma técnica que a gente chega um pouco, você volta, encontra uma outra coisa para trabalhar e vai e volta. Aquele movimento, né? Que a gente falou do ir e vir, que eu uso o labirinto como um exemplo, né? E uma autopensanização positiva, ela pode trazer assim, uma grande intensidade para a consciência, né? Para a consciência intrafísica, a consim, ou a consciência extrafísica, o entendimento do poder da nossa própria pensenidade, né? Dos nossos pensamentos, sentimentos e a energia que aplicamos a algo, né? Podendo, então, movimentar positivamente as energias conscienciais ao nosso redor a partir de nós mesmos. Isso, para mim, foi uma adaptação muito importante. Alguma pergunta? Ok? Então, vamos prosseguindo.
O próximo pilar, né, que eu estudei, que eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, é o pilar da multidimensionalidade. Esse é um pilar muito importante para mim, porque é essa palavra multidimensionalidade que me atraiu ao curso da dimensão multidimensional com a CIPEC, que é um curso que foi, que nos traz, é o curso da Cidadania Multidimensional e Reurbanizações Extrafísicas, que é o curso através do qual, então, eu pude me tornar uma aproximadora e praticar a técnica da Aproxim. E na Conscienciologia, a gente entende que as consciências podem se manifestar em múltiplas dimensões, e que cada um dos veículos somáticos que eu expliquei lá atrás podem se manifestar em alguma dessas dimensões. Então, não existe só a dimensão material e física. Ok? E a adaptação, então, para mim, deste pilar ao meu entendimento, era um entendimento que eu acho que eu procurava um propósito. Qual é o único propósito da minha vida? Né? Essa aqui também se linka um pouquinho à pergunta da Adriana. Né? E ao entendimento de que existe um discernimento multidimensional. Né? Existe só um único propósito? Né? E aquele daí, então, vem a pergunta do bagulho autopensênico, que é os nossos pensamentos, né? O pensene patológico, anticosmoético, regressivo, né? Que nos para na nossa, no nosso caminho de progressão, de evolução, né? E procurando também sempre a libertação da coleira do ego, né? Que é uma condição onde a gente se amarra a gente mesmo, né? E às vezes a gente se amarra a uma pessoa, a uma ideia, a uma realidade social, e passa a viver restringido por aquele holopensene que meio que te castra, né? Uma das coisas que eu escolhi aqui para ilustrar essa adaptação, eu vou começar aqui pela direita, que é uma foto onde estávamos fazendo uma homenagem ao meu cunhado, Paulo, né, quando ele dessomou. Nessa época eu ainda não conhecia a Conscienciologia. Vocês podem ver que ali a minha irmã tem no colo dela, né, as cinzas, as minhas sobrinhas, e elas falaram de fale alguma coisa. E ali, quando eu estava falando, né, eu não fiz uma oração prescrita, mas sim algo que veio, né, hoje eu sei que é através do amparador, que veio para, assim, simplesmente dizer a todos que ficaram, né, que não existe um fim. E as cinzas sendo jogadas ao mar era um símbolo também de que essa renovação e esse reencontro, que não existe um fim. Né? E a minha sobrinha mais velha, a Emília, que está aqui, depois leu um texto que ela tinha escrito para o pai, da razão pela qual, né, ela tinha pedido que as cinzas do pai fossem jogadas ao mar, porque em qualquer lugar onde ela estivesse, ou a irmã, ou a minha irmã, ou eu, ou qualquer pessoa da nossa família, que nós poderíamos chegar ao mar, e lá poderíamos nos conectar sempre com a ideia da presença, né, do pai dela nas nossas vidas. E isso, ali para mim, foi um momento de um começo de um entendimento, né, que depois, através do estudo da multidimensionalidade, do pilar da multidimensionalidade, através da Conscienciologia, eu pude entender esse momento muito mais. As outras fotos são, assim, meio relacionadas a momentos importantes, como a Ana Lu, aqui, em dois caminhos, né, que fazem parte do caminho filosófico, lá o caminho da filosofia em Kyoto, e chega um momento, para que lado você vai, você sobe uma montanha e você se encontra lá na frente o mesmo caminho, mas aquela história, né, de que os caminhos se encontram e se separam, se encontram, achei também muito importante, porque é parte desse discernimento multidimensional, né? Aqui são exemplos muito físicos, mas que a gente pode, então, pensar nesse sentido aos sentimentos e as energias multidimensionais que estão sempre conosco. As outras fotos também, aqui na direita, seria a mudança desse único propósito de um trabalho dentro da base e pronto, acabou, né? Não tenho mais nada. A seguir a um trabalho de uma procura, né? Uma procura com a natureza, e também
a minha dupla, né, ao meu esposo, que é um caminho, um caminhar unido, um caminhar de muita gratidão, muita fraternidade e muita ajuda um ao outro, ok? O próximo pilar que eu vou apresentar sobre é a serialidade, também chamado multiexistencialidade, onde se explica que esse pilar também às vezes é conhecido pelo termo reencarnação, né? Que é um ponto central de vários sistemas filosóficos e religiosos, né? Na Conscienciologia, a gente usa o termo multiexistencialidade, porque a gente entende que as consciências vivem uma série de existências, né, intercalando esses períodos de existências intrafísicas com períodos intermissivos entre essas múltiplas vidas e mortes, né? Na Conscienciologia, as mortes humanas são referidas como dessoma, soma o corpo, dessoma, né? Deixar o corpo. E então esse é um pilar, um conceito da Conscienciologia, né? Do paradigma consciencial, que eu já sentia muito presente, mas ao estudar com mais afinco a respeito dos períodos intermissivos, do curso do intermissivista, eu passei, então, a chegar a um entendimento maior sobre o porquê, né, desse período atual. E ali vem, então, uma adaptação, que é a adaptação, para mim, que foi a adaptação do perdão ao grupo karma intra e extrafísico, né? E nesse momento, assim, é interessantíssimo trazer um adendo de que eu estou fazendo essa apresentação aqui, de Jundiaí, a minha mãe está presente, eu tenho passado por vários locais. Essas 3 fotos aqui são fotos das últimas 3 semanas, aqui no Brasil. Não tinha intenção, nem planejamento nenhum de estar no Brasil, mas a Equipex, né, preparou de uma maneira que aqui eu estou. E nesse processo todo, né, eu pude então fazer um estudo sobre a itinerância interassistencial familiar, que me era desconhecido, existe um verbete sobre isso, né, se alguém tiver interesse de ler, é muito interessante, porque fala sobre uma viagem técnica, né, uma viagem planificada, sistematizada, de cada um, né, de uma consim, homem ou mulher, aos parentes, aos amigos próximos, né, objetivando uma aplicação lúcida de energias conscienciais, de esclarecimento pelo exemplarismo cosmoético. Né? E eu tenho que ser bem sincera, que eu não iniciei essa viagem assim. Eu iniciei essa viagem meio que, eu tenho que ir e vim. Né? Então, durante esse processo, até no processo de reformulação da minha apresentação, eu tive a sugestão de que eu lesse esse verbete, né? E essa adaptação, então, apresentou-se para mim como algo que realmente eu estou trabalhando, né? Neste perdão ao grupo karma. Rapidamente. Só um pouquinho. A Maria fez uma pergunta, tá? A pergunta da Maria. Hoje eu tive com um jovem brasileiro e ele a mim perguntou: como posso saber da série X, das vidas anteriores? Ai, Maria, que pergunta difícil para mim. Eu também estou tentando descobrir. Eu acredito, o meu processo de pesquisa no momento está sendo aquela primeira pergunta que eu coloquei quando eu coloquei a foto lá do mosteiro de Jenkenbach, né? Aquela pensata do professor Valdo, que foi: preste atenção nos detalhes. Isso é o que eu estou fazendo no momento, porque eu estou nesse processo de descobrimento do porquê agora, né, e o entendimento das vidas anteriores, ok? Não sou especialista nesse assunto, mas o que eu posso fazer, eu vou perguntar para os meus professores aqui algumas informações e vou mandar para você. E o professor Walter está aqui também nos colaborando, dizendo que através da projeção você também pode pesquisar as retrovidas. Ok? Obrigada pela pergunta. Mais alguma pergunta? Eu não sei como é que eu estou no tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Tá tudo bem no tempo, gente? Ok. Vamos ao próximo pilar. O próximo pilar é o pilar da cosmoética, onde, né, estudamos uma filosofia moral cósmica. Isso foi muito difícil para eu entender, porque esses princípios são mais amplos do que a moral humana. E na cosmoética, então, são analisadas as múltiplas vidas, né, através, olha aí, Maria, através da serialidade, né, os saldos das ações e relações, né, esses saldos que formam a nossa ficha evolutiva, que é algo que eu acho importantíssimo a gente descobrir e estudar, e também como a qualidade das nossas intenções, né? Quais são as intenções dos nossos pensamentos, sentimentos, energia, né? Dos nossos pensenes. E como os nossos pensenes, quais são as suas repercussões no cosmos. A cosmoética se liga muito ao seu pensamento, né? Porque às vezes a gente faz o que é certo, mas o pensamento ainda fica ali algo negativo. Então, a adaptação para mim, na minha vida diária, cotidiana, foi a transformação dos pensenes cotidianos. Eu começar a prestar atenção nos pensenes, escrever e voltar e pensar qual o valor cosmoético desse pensene, ok? Por exemplo, eu tenho aqui algumas fotos, né, que são momentos onde eu me questionei muito. Vou começar de novo da direita para a esquerda, né? Aqui em cima são momentos assim de questionamento sobre conexão com a monarquia. É uma foto de uma visita a um castelo, mas essa conexão de entrar nesse castelo e falar, ai, eu acho que eu estou em casa, né? Então, esse questionamento, assim, às vezes ter um posicionamento de pensamento, um pensene, com pessoas aonde, assim, não, eu, de alguma maneira, eu nasci melhor, mas não é um pensamento que a Gisele é acostumada, mas aquilo sendo presente, aí você volta um pouquinho para trás e fala, o que é isso? Começar a estudar isso, né? Estou tratando disso com muito cuidado, não tive nenhuma projeção a respeito disso. Aqui embaixo eu só coloquei uma foto que foi uma fase que eu também fiz um estudo muito grande de religiões do Oriente Médio, né, e tentando transformar o pensene cotidiano naquela época de aceitação, de sair do pensene muito religioso que eu trouxe comigo, né, daquilo onde eu fui criada, a um entendimento de outras religiões e aceitação de outros pensamentos, né? Então, isso foi um processo. Aqui embaixo, de novo, né, eu coloco ali a transformação do pensene do esporte radical. E aqui em cima é uma conexão grande, que vocês podem ver nessa foto, que é a conexão com o pensene militar, pensene bélico. Eu trabalho em bases militares, então a transformação dos meus pensenes com relação às bases militares foi necessária. Eu escutei um barulhinho. Tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Ok? Então, vou seguindo. E aqui eu só mostro a escola, né? A classe, a sala de aula, onde o Paul e eu trabalhamos, né? Numa base militar no Japão. E esse pensene também, que vocês podem ver, o pensene do bairrismo, né? O pensene assim, do nacionalismo nos Estados Unidos, que é uma coisa que se fez presente e às vezes existia em mim um certo rechaço aquilo, porque eu não fui criada lá, mas eu trabalhava dentro de uma base, né? Então, essa adaptação de transformações, a procura, né, de uma transformação, trazendo pensamentos cosmoéticos em situações assim, foi uma adaptação muito importante para mim. E o próximo pilar, que é o pilar do universalismo, né, que na Conscienciologia, né, a gente vê que todos podem buscar, nós todos podemos buscar as nossas próprias experiências, né, e convicções. E não precisamos aderir a um determinado sistema, né, assim, um apego ao bairrismo, ao nacionalismo, sabe, preconceitos, fronteiras entre países, né,
e isso se viu na minha vida, de passar por vários países e acabar morando em um país onde temos a União Europeia, que as fronteiras estão, né, sendo minimizadas, mas ainda tentando preservar toda a beleza de todas as culturas. Então, o universalismo é um pilar que a gente já vê, né, alguns brotinhos ao redor da Terra, né? E aqui, então, a minha adaptação pessoal nesse sentido vem, então, do princípio da interassistencialidade, né? Onde o menos doente assiste o mais doente, de você pensar o bem de todos, né? O princípio de assistir conforme a necessidade de cada um, né? Uma restauração evolutiva com seu grupo, a inseparabilidade do grupo, né? Grupo karma, da grupo kármica, né? E o posicionamento pessoal de uma maneira positiva e fraterna, né? E então a percepção da necessidade em mim de abandonar esses bairrismos, né? É uma coisa bem interessante que eu percebi através também, né, da oportunidade que a Equipex me deu durante essas últimas 3 semanas, acho que já vou fazer 4 semanas que eu saí de casa, né, que eu estou vivendo assim, meio que como uma cigana, é essa necessidade realmente de abandonar todas essas atitudes anticosmoéticas. E aqui nessas fotos, então, eu coloco um trajeto, né, começando aqui embaixo de novo, com a ideia do esporte radical, a ideia do eu estou bem longe, eu não vou voltar para casa, sabe, o que eu tinha que fazer eu já fiz, subindo aqui, né, nessa foto aqui em cima, mostrando também um lado da religiosidade que já fez, ocupou uma posição muito grande e somente uma religião ocupando uma posição muito grande, passando a exploração de várias religiões e estudos de várias filosofias e países, né? Que aqui é uma foto mostrando essa é uma igreja cristã que foi construída dentro de uma igreja muçulmana, me fugiu o nome no português agora, uma mesquita, ok? E eu vou terminar o slide, daí eu vou passar para a questão, ok? E aqui do lado é assim uma visão, né, da cultura de Okinawa, né? E está colocada ali para mostrar os bairrismos e dogmas que podem existir. E o meu objetivo, né, que é o objetivo do Holo Pensene, do encontro dos intermissivistas em Estrasburgo, que é onde a foto com as bandeiras foi tirada, no momento em que vários intermissivistas estavam visitando o parlamento. Então, é essa percepção de adaptação para mim. Eu vou parar agora e dar a chance a quem quiser conversar um pouquinho. Alguém tem uma pergunta? Se tiver pergunta, você pode abrir o seu microfone ou está escrita? Ok, encontrei o chat. A Nájila me disse, espera aí. Nossa, perdi muita coisa aqui, né? Espera lá. E a Nilza, né, postou uma informação muito importante sobre a Consecutivos, que é a instituição conscienciocêntrica, estudando a seriexologia. Obrigada, Nilza. Né, tem alguns problemas ali do áudio, espero que o Ari tenha conseguido entrar. E na sua experiência, qual foram as mudanças que você pôde perceber em você, nos familiares e amigos próximos, após ter acessado a Conscienciologia? Essa é uma pergunta enviada pela Nájila, essa companheira aproximadora, amiga querida. Nossa, Nájila, se eu fosse listar todos aqui, acho que a gente, em mim, né, não teria assim tempo. Muitas coisas, desde que eu acessei a Conscienciologia em 2016. Muitos reconhecimentos, mas também muitas mudanças. Eu acho que essas adaptações que eu tenho falado a respeito se valem muito, que são adaptações porque são mudanças, né? Abandonar bairrismo,
uma liberdade de dogmas, poder ver o que é um pensamento e uma atitude anticosmoética e também fazer um resgate dessas atitudes e pensamentos anticosmoéticos no meu dia a dia tem sido muito, muito importante. Com relação à minha família, eu acho que, né, um ponto assim do grupo Karma que eu já percebo bem perto de mim, que é o meu esposo Paul, né, a minha filha Ana Lua, é uma aceitação de que as coisas não são como a gente quer que elas sejam. E a partir desse momento, você então passa a ver a beleza do que é, de como as coisas realmente são, e também a abrir para que aquela plantinha, aquela semente que está dentro de cada um possa brotar, possa crescer. E eu acho que para minha família foi muito importante que eu ficasse mais flexível, porque as técnicas, né, e práticas que eu aprendi na Conscienciologia foi então que a minha filha, o meu marido, minhas irmãs, meus pais e meus amigos próximos, né, o meu grupo evolutivo dentro da Conscienciologia, que eu passei então a ver um monte de assim oportunidades, porque primeiro que a gente se fecha muito, né, e às vezes com esse se fechar você também fecha o acesso ao outro e do outro. Então, eu acredito que eu tenha, né? E eu acho que no transcorrer você vai ver um pouquinho mais. Mas me deixa saber se eu não respondi a pergunta, ok? E alguma pergunta mais? Ok. Então, eu vou seguir ao próximo pilar, né? O pilar da autoexperimentação. E esse, para mim, vem do LabCon da itinerância interassistencial familiar, que eu conversei com vocês há uns momentos atrás. Esse é um momento de autoexperimentação para mim, né? E esse pilar, ele nos ajuda a chegar à teática, a teoria e a prática, na coerência entre o pensamento e a ação. Né, que você alia a teoria do que você está aprendendo, acessando a prática, né? A foto escolhida aqui foi a foto dessa experimentação com a Aprocin, que é uma técnica. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais com detalhes, né? Nessa foto vocês veem a Nilza, minha companheira de estudos, o professor Walter, a professora Virgínia, né? Quando realizamos a Aprocin, no aproximário de Enkenbach, né, que foi a primeira vez que nós reunimos nós quatro no aproximário, foi muito significativo, ok? Então, a minha participação na Aprocin, ela é parte da minha experiência, da minha autoexperimentação desse pilar, né, com esse conceito do pilar da autopesquisa. E a Aprocin, eu vou falar um pouquinho mais tarde a respeito, mas me apareceu uma perguntinha ali. Ela é uma técnica energética, né? É uma técnica de assistência, interassistencialidade, ok? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? A adaptação, então, número 8 que eu trago para mim foi esse trabalho assistencial no aproximário de Enkenbach-Alsenborn. Você tem aqui a foto, né, da casa, o aproximário está localizado. Espera aí se eu consigo trazer aqui, olha, tá? Essa é a sala, né, que é o aproximário. E a história da chegada ao aproximário é uma história muito bacana. Eu não sei se eu tenho tempo para contar na apresentação, mas eu vou fazer assim, vou encaixotar essa história, se eu tiver tempo no final, eu conto. Ok? E o meu caminho, né? Esse caminho de aproximadora, como eu cheguei a ser uma aproximadora, né? Que é um pouquinho até um caminho alternativo, porque muitas pessoas que chegam na Conscienciologia vão, né? Você vai para a TENEPS, e para mim não foi assim. Né? Eu ainda não comecei a TENEPS, que é uma técnica energética pessoal de assistência, né? O meu caminho foi escutar sobre a Conscienciologia através do Everton,
visitar Foz com o Everton Ferreira e a família Bonassi, né? Aí, através daquela visita, desenvolvimento de uma amizade, né, com a Anne Catherine e o Eduardo Vicenzi, o nome dele saiu errado ali, mas é Vicenzi, e eles são moradores aqui na Alemanha, né, conscienciólogos há muitos anos, e através, né, desses dois grandes amigos, o contato com o grupo Reubex na Europa e a participação no grupo Reubex, né, o meu contato, então, com o Marcelo, com a Nájila, com tantas pessoas, eu vou falar com a Nilza, com a Yatra, com tanta gente, a Andrea, a Manu, não tem como falar, mas vocês todos estão aqui dentro, ok? E através desse contato, dessa participação, então, a chegada, né, ao conhecimento desse curso, que é o curso EAD, oferecido pela CIPEC, que é o curso da cidadania multidimensional e as reurbanizações extrafísicas. E a palavra multidimensional foi a palavra-chave, que eu falei, eu vou fazer esse curso, também era um curso EAD, eu adoro tudo que é EAD, e através desse curso, então, aprendi sobre a Aprosim, iniciei o voluntariado na CIPEC e pude, então, caminhar, né, à chegada da implementação da Aprosim em Enkenbach, né, que era uma coisa assim, que foi um processo, e eu vou falar um pouquinho mais a respeito conforme eu vou indo, ok? O próximo pilar, né, do paradigma consciencial é o pilar das verdades relativas de ponta, a gente tem ali o chamado, a gente fala VERPON, né, para fazer ele um pouquinho mais curto, mas são descobertas, teorias que são, né, que elas vêm na conscienciologia como um todo, né, um conjunto de verdades. E elas são importantes, elas são novas, elas são prioritárias, mas elas não são verdades absolutas que acabam ali. E essa, para mim, também é um ponto muito, muito interessante e que me puxou a atenção. Se é uma verdade relativa de ponta, é uma verdade, né, na ponta do lápis, e é claro, eu falo japonês, então eu chego na palavra sensei, que é, né, o conhecimento, a ponta do conhecimento, né, o Cândido, a palavra sensei, e daí, mas que a ponta não acaba, ela é infinita, então, e tudo isso meio que me criou dentro da minha cabeça assim, um neologismo muito grande, e eu preciso estudar, preciso entender como que isso vai fazer parte da minha vida. Qual experiência, o entendimento de verdades relativas de ponta vai trazer para mim, né? E será que realmente existe uma verdade relativa? Por que não uma verdade absoluta, né? Então, essas foram perguntas que surgiram. Através das pesquisas, eu vou explicar um pouquinho as fotos escolhidas. Eu escolhi a foto do Laboratório da Cidadania Multidimensional, que é o LAPSIM, que é localizado na sede da CIPEC, em Jundiaí. Eu escolhi a foto das fases da Aprosim, que para mim são verdades relativas, né, que são verdades que chegaram e essas verdades estão me trazendo mais perto de outras verdades. E aqui também é a apresentação, né, a primeira vez que eu vim em Jundiaí e eu fui apresentar aos voluntários, né, meus amigos voluntários aqui da CIPEC, o trabalho que eu estou tentando, né, fazer lá em Enkenbach, com desenvolvimento de um website do Aproximário, criando tudo isso no inglês para facilitar o conhecimento sobre a conscienciologia internacionalmente, né? Eu vou colocar um parênteses aqui, porque aí eu vou colocar a cara da Gisele e dizer também do Paul, o marido dela, ok? E são as maneiras como a Equipex, né, nos ajudam a descobrir as nossas as razões pelas quais a gente se inicia um projeto, né? Então, essas neosinapses evolutivas são geradas a partir de experiências, né? E a partir dessas neosinapses, então, a gente descobre verdades relativas, ok? Alguma pergunta? Então, para mim, né, a minha explicação, assim, da minha adaptação de como eu vivenciei ou estou vivenciando e essa experiência do paradigma, né, do pilar
a Verpon dentro do paradigma consciencial foi uma adaptação que eu chamo de adaptação número 9, com o propósito dessa apresentação, ok? Que foi o estabelecimento do aproximário, foi o meu início na Aprocim, né, a experiência. Eu não vou acreditar no que eu aprendi no curso, mas eu vou experimentar. Eu tinha uma necessidade muito grande de experimentar imediatamente. E como a Aprocim iniciou-se online, foi muito interessante. A gente pode colocar ali também essa história na caixinha das perguntas, se der tempo. Aí a Nilza pode me ajudar, porque ela foi uma peça principal, né, para essa adaptação. E também aqui essa minha vontade muito grande de desenvolver os cursos né, de introdução e também o curso da cidadania multidimensional e reurbanizações extrafísicas no inglês. Ok? Alguma pergunta? Então, aqui eu estou chegando ao fim, né? Eu apresentei todos os pilares e gostaria simplesmente de trazer para vocês, né, um pouquinho mais de informação sobre o que está acontecendo com o nosso trabalho em Enkenbach, né? Aqui vocês veem o que agora eu passei a chamar a Casa do Intelecto, porque eu vi isso num verbete e achei que vale muito bem, que é um local, né, que é qualquer casa, qualquer local, onde o ambiente, o Holopensene se dedica para o desenvolvimento da intelectualidade. E esse que é assim que eu vejo, né, a presença dessa casa e o desenvolvimento do aproximário em Enkenbach. A gente quer oferecer, tanto eu quanto o Paul, acolhimento e apoio a pesquisadores da Conscienciologia. Se qualquer pessoa tiver curiosidade de investigar sobre os fatos, lugares, histórias, a multidimensionalidade através da nossa perspectiva, né, o nosso voluntariado, eu indico a vocês que cheguem, né, a esse, pera lá, a esse website, tá? https://approximarium-enkenbach.weebly.com. Ok? Se vocês não puderam pegar ainda, pode me mandar uma notinha e eu mando pelo e-mail. Ok? Eu deixo com vocês assim, a explicação de que o website ainda está sendo revisado, porque eu peço muito, né, que a CIPEC me ajude, a professora Virgínia tem me ajudado muito, com o fato de que, às vezes, o meu português é meio estranho, então a gente faz a integração. Tá? Então, se vocês encontrarem alguma coisa também, assim como não devem acreditar no que está lá, se verem algum errinho, por favor, me deixem saber, que eu posso melhorar, né? E então, isso me traz também a essa adaptação número 10, que é através da minha participação na Prosim, ok? Da assistência que está sendo feita ao local de trabalho, né? Um acolhimento também aos pesquisadores da Conscienciologia, mas uma interassistência no meu local de trabalho dentro de uma base americana. E ao invés de chegar no meu escritório, me fechar numa conchinha, agora eu já tenho feito muito trabalho de energia e tenho visto muitas mudanças, que vai a pergunta da Nájila, né? Quais as mudanças vistas? E também aqui tem histórias, Nájila, mas eu vou esperar para contar se der tempo, ok? E a adaptação número 11, para mim, então eu trago assim como um resumo de tudo, né? O aproximário, né? O trabalho de implementar o aproximário, o curso de docência, né? Que no momento eu estou terminando com a CIPEC, e o interesse, a vontade, a intencionalidade de fazer esse curso de docência também com a Repreendente, através do grupo da Reurbex, né? O trabalho com a paraengramoterapia, que está sendo magnífico nesse meu processo de adaptação e entendimento, não só do paradigma consciencial, mas também da Gisela, né? E o Labicon da itinerância assistencial familiar, que está acontecendo agora, conforme eu estou fazendo essa apresentação, isso aí foi uma adição de última hora, e um trabalho de coautoria num artigo conscienciológico sobre o uso do EAD, eu acho que porque é o que eu trabalho, né? Eu trabalho com EAD, então trazer as minhas especialidades profissionais
para apoiar a Conscienciologia, é uma coisa que eu me sinto assim, em muita paz, muita gratidão de poder fazer, e também o processo da pré-TENEPS, né? Eu estou no processo da pré-TENEPS, tenho intenção de começar, e isso tudo faz parte da adaptação. Aos amigos que não entendem, né, que não sabem o que é a TENEPS. A TENEPS é uma tarefa energética pessoal. Existe um livro, né, um processo muito interessante. E eu peço que, se vocês tiverem interesse, para me mandar as perguntas, para a gente conversar sobre isso com mais detalhe. Ok? E, então, eu deixo aqui com vocês o meu e-mail, caso existem dúvidas. Ok? Eu vou ver se eu ainda tempo se haverá tempos para perguntas, né? Mas também aqui, né, a lembrança de que Paul e Gisela, né, a gente agora eu não sei falar no inglês, hein, no português. Welcome you. A gente te acolhe. Nós acolhemos a todos que quiserem, né, participar dessa pesquisa conosco. Muito obrigada pela atenção. Estou aberta a perguntas se houver tempo. Agradeço. Oi, Gisela. Oi, Nilza. Eu não tenho uma pergunta e eu quero te parabenizar pela rapidez dessa tua caminhada. Um pedaço eu estou acompanhando, né? E você está indo muito rápido, realizando bastante, e eu quero agradecer o exemplarismo e todas as informações que você nos deu hoje, o despojamento da exposição, né, do seu trajeto. Preciso muita coragem para isso. Então, eu te agradeço por tudo que você nos mostrou, tá? Parabéns. Gratidão é mútua, minha amiga, sempre falo. É uma rua de mão dupla. Obrigada também, Nilza. Obrigada pela presença, viu? Eu gostaria aqui de ler algo que o Everton escreveu, né? Ele escreveu assim: imensamente obrigado por mais passos em direção à desperticidade, né? Também, Everton, a gratidão é mútua. Não chegaria aqui sem você ter sentado comigo lá na sala, que antigamente era a sala da yoga, lembra? Tocando piano e me contando da Conscienciologia. Então, imensamente obrigado, Everton, por ter me ajudado no início desses passos.